Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o HSLG, fundo de logística da HSI. E cara, esse fundo tem um ponto interessante nele, né? Que ele é um fundo grande, mais de bilhão. Mas toda vez que eu leio ele, parece que eu tô lendo um relatório de um fundo mais pequenininho e tal. Não sei, né? Tem jeito disso, não sei se é impressão minha. Enfim, a cota dele tá caminhando em direção ao patrimonial, subiu bem, que já pensou, né? Vocês lembram que pouco tempo atrás, meses atrás, você estava comprando esse fundo na casa de, acho que bateu 70 e poucos reais, e agora tá 96, caminhando para 100 reais. Coisa, hein? Ele vem pagando esse patamar de 73 centavos aí já tem um tempo, né? Que ele vem mantendo esse guidance. Ele vendeu um imóvel lá atrás e aí tá distribuindo esse lucro, parcelou em vários semestres e a gente fica acompanhando para ver para onde vai essa distribuição no final desse lucro. A grande questão é que ele está construindo um imóvel lá em Manaus, né? Aquele galpão lá de Manaus que a gente vai ver já já. Aquele galpão deve adicionar mais ou menos 5 centavos nas receitas dele. Então, provável, talvez, que ele vai conseguir cobrir essa diferença na distribuição. Tem que ver, galera. Vamos esperar para ver as coisas acontecer. E aí a gente vai conversando, né? A liquidez dele tá bem boa, melhorando bem cada mês. O quantidade de cotistas também vem crescendo pra caramba. Alguns destaques, ele é focado em ativos last mile, ele tem controle de todos os ativos, tem uma BL de 456 mil metros quadrados. Galera, é uma BL considerável até, né? Se pensar, 456 mil metros quadrados. Estamos falando aí de meio HGLG pré-emissão. No pós-emissão da HGLG está dando quase um terço. Né? A HGLG aumentou a área dele em quase 400 mil metros quadrados nessa última emissão, né? Sem nenhum tipo de vacância e como ele tem o controle, né? Aí é melhor ainda. Galera, ele começa falando um pouco da Selic e tudo. Isso aqui para o gestor acaba sendo uma animação, porque desde que a Selic bateu 2% e começou a subir e tal, a janela de emissões se fechou e tudo, então agora com a Selic caindo, pode ser que abra novamente. Vamos ver se o governo vai colaborar. E aí a gente fica de olho para ver o crescimento da indústria como um todo. Galera, momento de emissão é um momento muito bom para você julgar seu fundo. É um momento quase ideal, porque tem muito fundo que emite por emitir, cresce por crescer, não tem uma coisa assim, não é? Você vê que o cara não tá pensando no cotista, ele tá pensando simplesmente, vamos crescer, tem que compra 4 galpão aí, vambora, compra 3 galpão aí, dane-se. Mas os galpões não são bons e tal, não sei o que, dane-se. Igual teve um fundo de shopping, eu até gravei disso para vocês já, fazendo emissão, que tinha ativos bons, vendeu parte deles, e aí agora tá comprando 3 ativos num nível muito inferior, então assim, tipo, tá crescendo por crescer, porra, né? Enfim. O portfólio ele totalmente ocupado, valor de locação aí na casa de R$22,4. Galera, tá até ok. A grande questão é que tem um ativo desse portfólio que puxa esse preço do metro quadrado muito para baixo, né? Eles poderiam se livrar desse ativo, seria muito bom. No mês teve reajuste do IPCA aí no contrato de São José dos Pinhais, que é o ativo que tá com aluguel bem abaixo dessa média. E ele comenta que o IGPM negativo não vai impactar nos contratos. Os contratos têm proteção de inflação, então não vai ter dor de cabeça. Ele comenta também sobre a última parcela que ele recebeu da venda do Santo André, né? Esse ativo que foi para o SARI 11, então receberam aí mais 21 milhões de reais, que deu um lucro de 75 centavos por cota, que vai ser distribuído ao longo desse semestre como um todo. Final do mês, a obra de Manaus está quase nos finalmente, 85% concluída, e o valor de aluguel, cap rate maravilhoso, 10,5%, muito bom esse cap rate, né? E vai aumentar a receita do fundo aí em 5 centavos por mês. O guidance segue entre 70 e 74 centavos. Aqui a gente consegue ver na DRE, ó, o resultado foi bem elevado por conta do recebimento da parcela, ó, ganho de capital com venda. Tá vendo aqui, ó, isso aqui que jogou o resultado para 1,37. E aí ele pagou 73 e fica com uma reserva, né? Aumentou a reserva em 64 centavos. Dinheiro esse que vai ser distribuído ao longo desse semestre inteiro. Hoje ele tem acumulado 1,21. Tá com acumulado bem gordo. Lembrando, galera, esse 1,21 ele não tem que entregar todo esse valor. Ele tem que entregar só os 64 centavos, né? Lembre-se disso. Aí você pode falar, pô, mas como é que o fundo tá aí, né?
Como é que o fundo tem 1,21 acumulado, só tem que pagar 64 e os outros 50 e poucos centavos aí? Por que o fundo não distribui? Porque é aqueles 5% que ele pode reter todo semestre. E aí ele tá retendo. E aí aí tem vários motivos, estratégias e tal. Eu acho interessante o fundo reter um pouquinho de rendimento mesmo, os 5% que a lei permite, porque ele pode usar esse dinheiro para pagar a alavancagem, ele pode... Claro que vai... Cara, pra isso acontecer vai demorar muito, mas ele pode comprar um ativo. Então, assim, o ideal é pagar a alavancagem, que é o que hoje o tamanho dos fundos imobiliários permite. Usar o dinheiro para pagar parte do saldo de amortização. Então, assim, a gente tem sempre que ficar de olho nessas questões. Muita gente reclama e tal, mas não tem por que reclamar. É estratégia. Se você não gosta do fundo que retém resultados, você caça outro para investir e acabou, né? A indústria tem, o que não falta é fundo aí. Então, ele comenta, né, sobre esse acumulado. Aqui o guidance da gestão até o final do semestre. Outro ponto também, só pra gente finalizar, disso aqui, ó, de ter resultados acumulados é bom, porque vai que um inquilino tem uma caganeira, não consegue te pagar. Aí sua renda vai cair? Não, se você tem um acumulado, você vai lá e pumba. Completa a distribuição, né? Enfim, posso ficar aqui listando infinitas possibilidades. A liquidez do fundo vem melhorando, o número de cotistas vem crescendo bem lá. Desde agosto passado, praticamente um ano, o fundo ganhou aí 10 mil cotistas, aumentou em 50% a quantidade de cotistas de um ano para cá, bom, né? Um crescimento bem forte, o que ajuda a melhorar a liquidez dele. Grande parte das cotas ainda está na mão do investidor original, né? O investidor original, se não me engano, é um fundo lá de Singapura e tal, então o cara tem uma posição grande. Aqui é a receita e a gente começa a falar dos dois pênaltis que esse fundo tem. O primeiro, uma exposição muito grande em via varejo. E a gente sabe como é que a via varejo ela sempre está balançando para um lado e para o outro. Então não é um inquilino, é uma persona não grata. Pelo menos minha opinião. Se eu pudesse falar assim, o que você quer mudar no HSLG? Mandaria via varejo embora e trocaria por outra empresa. Meu ponto. Não é uma empresa sólida, não é assim, né? A gente vê isso, eles estão fazendo agora, né? Eu até podia ter pegado a reportagem, vão demitir 5 mil funcionários, vão fechar um monte de loja e tal. A gente sabe que a Via Varejo sempre está balançando. Então não dá para a gente ter um fundo com 40% das receitas, né, ficar tranquilo quanto a isso. A grande questão é, Via Varejo está presente em 2 ativos. O Contagem, nossa, minha seta ficou horrorosa. O Contagem e o São José dos Pinhais. O que seria ótimo do fundo fazer? Seria lindo, maravilhoso, para esse fundo ficar mais top do que ele é. Manda o ativo do São José dos Pinhais embora, que é o pior ativo do portfólio. O aluguel dele é R$12,50 por metro quadrado, é muito baixo. Manda esse ativo embora, né? Se livra desse ativo, porque aí você já diminui a exposição. Isso aqui é via varejo, ó. Você já diminui a exposição em via varejo um pouquinho, né? Você reduz aí um pouco de via varejo. Você pega essa média do valor do aluguel, joga ela para cima, porque querendo ou não, esse ativo ele é trator da média, então você joga essa média para cima. Para quanto que essa média vai, galera? Vai subir um pouco. A gente sabe que vai subir um pouquinho. Olha só, a cotagem é R$33 o metro quadrado. Então se você pegar, né, fazendo aqui o 22, se você tirar esse de 12 da conta, certamente esse número vai caminhar em direção a 25 muito mais fácil. Então seria bom se livrar desse ativo do São José dos Pinhais. Diminuir a exposição em via varejo e aí, quando possível, conseguir se livrar também da via varejo no imóvel de Contagem e botar outro. Ainda mais esse imóvel de Contagem é uma baita localização, raio de 30 de BH, quase raio de 15, vai, dependendo de onde for o galpão exatamente. E é uma região muito, muito boa, muito quente, né? Muito quente aí para o mercado de galpões. Então, se você tirar, se a via varejo sair, aluga assim, ó, rapidinho. Então seria, cara, o melhor cenário do mundo seria a via varejo entregar esse galpão de Contagem. E o fundo conseguir vender o de São José dos Pinhais. Então eu espero, né, para os próximos meses e tudo mais, que eles consigam se livrar disso aqui, ó. Hoje o grande pênalti do fundo se chama São José dos Pinhais e via varejo. Como não tem como chutar a via varejo do imóvel, né, como ela está presente no imóvel Contagem, pelo menos reduzindo, vendendo o São José dos Pinhais já ajudava. Diminuir essa exposição, querendo ou não é o pior ativo do portfólio, em valor de metro quadrado. Você diminuiu um pouquinho a exposição em via varejo, pegava o dinheiro principal e comprava outra coisa, né? Então, assim, o pênalti do HSLG se chama via varejo, infelizmente, né?
Ele se concentrou num inquilino que a gente sabe aí que não dá para confiar, galera. Não dá para confiar. Eu não confio, né? Tem um pouquinho de contrato atípico, né? Uma mixariazinha. O grosso pelo IPCA, o reajustado pelo IPCA. O que é do GPM aqui não tem preço contra deflação, então não é dor de cabeça. O fundo hoje com 3,4% encaixa, tem um pouquinho em outros fundos imobiliários. O fundo hoje tem uma alavancagem pequena, né, de 7%, 170 milhões de reais. Aí eu te pergunto, né, imagina se ele vende São José dos Pinhais e usa o dinheiro para amortizar essa alavancagem. Seria ótimo, né? Já tem destinação dos recursos, já botei destinação dos recursos. Vende e dá uma amortizada. Eu não sei quanto é que esse galpão do São José dos Pinhais vale. Deixa eu ver se aqui tem valor. Não tem valor, né? Mas seria bom se conseguisse passar a régua nele, né? Se a gente pode até fazer um cálculo aqui, galera, fácil, ó. O valor patrimonial desses galpões do fundo como um todo é de R$3.000 o metro quadrado, 3.100. Vou usar esse valor de referência, vai. São das peças 74 mil metros quadrados. Estamos falando aí de algo na casa de 200 milhões de reais. Esse carinha aqui, ó. E não é um galpão assim. Pelas características dele, ó, piso de 5 toneladas, piso com 5 toneladas de capacidade, pé de 12 metros. Não é um galpão tão ruim assim, não, né? De questão de qualidade. A grande questão de qualidade construtiva. A grande questão é o valor do metro quadrado dele, que tá muito ruim, tá muito aquém, né, do mercado, né? Se a gente pensar nesse valor de aluguel de... Quanto é que tá? 12,5 vezes a área de 74.200 dividido por 200 milhões... ele não vale 200 milhões. Não vai. Porque daria. Se fosse 200 milhões, daria um cap rate anual de 5%. Fiz aqui o cálculo. Impossível ser tão baixo assim. Então, esse galpão vale bem menos. Esse galpão deve valer uns 150 no máximo. Não acho que passa muito disso, não. Quer ver? A receita deu quase 1 milhão. Se for 150 milhões, vai dar. 150 milhões mais ou menos é o valor desse cara. Fazendo os cálculos aqui para vocês. Enfim, imagina, vende esse cara que é o pior aluguel que o fundo tem hoje e tudo, pegava esse dinheiro, ó, praticamente acabava com essa alavancagem. Claro, ele pode comprar outro ativo e tudo mais, mas, cara, imagina, se livra da alavancagem do fundo, que é uma alavancagem com uma dívida cara, né, IPCA mais 7,61, não seria uma má ideia, né? Enfim, vamos acompanhar. Como eu falei, então, os dois pênaltis hoje do fundo são esses. São esses aqui, né? Principalmente o VI é o pior de todos. O VI é triste, né? Porque a gente sabe aí que a questão do VI é varejo, de como é que a empresa é. O fundo sem nenhum tipo de vacância, o que é bom, nenhum tipo de inadimplência. Tem algumas revisionais aí para ocorrerem. E o ponto é que todos os contratos estão abaixo ou próximo dos valores do mercado. Então pode ser que o fundo tenha algum ganho nessa revisional. Reajuste até o final do ano, estamos falando aí de praticamente 50% da receita sendo reajustada, o que é bom, né? Não vai ser um grande reajuste, mas já ajuda. E aqui os ativos dele, a gente vê raio de 15 a 30, super bem localizado. Olha lá, esse Arujá, lá em São Paulo, tá no raio de 30. O São José dos Pinhais, o raio de 17, bem localizado lá na região de Curitiba, né? O Contagem, raio de 13, olha isso que eu falei com vocês, extremamente bem localizado. Aí tem Itapevi, raio de 30. O de Manaus, raio de 15. Então, assim, ele tem galpões extremamente bem localizados e tudo. É um fundo com potencial bem legal pro futuro aí. E a gente vai acompanhando a evolução dele. Vamos ver como é que ele vai trabalhando, o que ele vai fazendo. Tô curioso para ver se essa cota caminhar, se ele vai conseguir emitir. Né? Tô bem curioso para ver. E galera, só pra gente finalizar, vou mostrar pra vocês que eu falei da notícia da questão do EV Varejo. Acho que nem todo mundo deve ter visto, mas só pra mostrar pra vocês, porque senão ainda vai ter gente que vai falar assim, mas é birra que a EV Varejo, não sei o que e tudo mais. Não, galera, não é birra. A gente tem que ser
bem. A gente não pode ficar de torcida com o investimento. Né? Investimento, o dinheiro não aceita desaforo. Então a gente não pode ficar aqui, veja bem, não sei o que. Não, não aceita. Então tá aqui as notícias, deu pau no navegador. Incrivelmente, né? Na hora do vídeo. Mas enfim, vocês conseguem ver aqui. Aí agora acho que voltou. Não, não voltou. Resolveu travar na hora do vídeo. Olha que beleza. Enfim. Ó, proprietário fechar até 100 lojas, demitir 6 mil funcionários. Via, dona das Casas Bahia, planeja fechar até 100 lojas, demitir 6 mil funcionários até o final do ano e tal. Então a gente vê a situação da Via Varejo querendo demitir gente e tal. Enfim, situação muito, muito ruim. Enfim, vamos ver, né? Eu espero que essa reorganização da Via Varejo não atrapalhe o galpão, principalmente do São José dos Pinhais. Se for no de contagem, é ótimo. Cara, vamos torcer para ser de contagem, porque aí a gente tem um galpão top na mão com inquilino ruim. O inquilino sai fora, a gente aluga para outras pessoas muito melhor. Então, vamos torcer para ele sair do imóvel de contagem. O que eu acho difícil de acontecer, mas tá muito mais. Se for para sair de algum galpão, entre os dois eu vejo muito mais ele saindo do São José dos Pinhais do que o de contagem. Mas, você sabe, né? Vamos ver, beleza? Valeu aí, tamo junto, até a próxima. Fui.